Brasil, acabamos de assistir aqui juntos o último episódio de Attack on Titan, que dessa vez, aparentemente, realmente foi o final. Oh, esse aqui corre de lado! Esse aqui corre de lado! Ah, tem um cachorro! Tem um cachorro! Depois de a gente ter tantas partes das últimas temporadas, da Last Season, da Final Season de não sei o que, agora tivemos o encerramento, junto com o encerramento do mangá, né? Até esse momento, porque parece que vão ter outras páginas, enfim. Vamos conversar sobre isso. Mas é o seguinte, antes de começar o vídeo, eu tenho um recado muito importante pra você, porque eu quero te dar de graça. Estou aqui pra te dar de graça agora um curso completamente gratuito, trazido e oferecido pela Alura. Pra você que sempre teve a curiosidade de entender o mundo da programação, está vindo a Imersão Dev. Um curso pra você mergulhar nesse universo, pra você colocar ali a pontinha do dedo, sabe, naquela água gelada que você às vezes tem medo, e descobrir que não tá tão gelada assim. Pra você começar a sua jornada no mundo da programação. Entender como funciona a linguagem, entender como que você vai escrever um código de programação e já na primeira aula sair escrevendo os seus primeiros códigos. Lembrando, é um curso completamente de graça, não tem nenhum segredo. Você precisa apenas do seu nome e do seu e-mail. E claro, de boa vontade pra aprender, né? Porque senão as pessoas não aprendem. E por que precisa do e-mail, Guto? Porque o e-mail vai chegar o curso pra você. Então assim, não tem segredo mesmo, não é? Não. Ah, faz esse curso agora e vai chegar a parte final do curso pra você. Não. Só se inscrever. E as inscrições estão em prazo final, porque já vai começar o curso. Então assim, você que tá aí dando bobeira, não dá bobeira, cara. Todo ano eu recebo um monte de mensagem depois do prazo, falando, ah, Guto, perdi, deixei pra depois e perdi, o que que eu faço? Faz agora, aproveita agora, esse momento que você tá aqui, ó. O link está na descrição, clicou e você vai se matricular pra Imersão Dev. No final do curso, vai ter um certificado da Alura, certificado de curso. E além de que durante o curso você vai poder utilizar a Luri, que é a inteligência artificial da Alura, pra te auxiliar aí nesse processo. E, bom, conversar com o robô pra entender como é que você programa as coisas é uma coisa muito futurista, muito fora do comum. Lembrando, está na descrição o link. É só se inscrever, não tem segredo. É uma coisa assim que é inacreditável. Mas, por falar em coisa inacreditável, fiquem de olho nas próximas semanas, porque elas vão ficar mais inacreditáveis ainda. Agora vamos pro vídeo. O que eu senti, chat, é que o anime pegou o que o mangá conseguiu fazer, de mostrar que a obra, no geral, acaba sendo meio falha, e conseguiu deixar isso mais óbvio. Tipo, tem muita coisa ali dentro que está dentro dos discursos dos personagens que surgiram agora, principalmente, que você questiona pra caramba assistindo. Antes da gente pensar na parte da filosofia, de discutir o ponto do Eren com o Armin, desde antes, quando a gente viu a parte do Zeke, tipo, a parte do Zeke ali, na hora que ele começa a falar um monte de coisa, você fica tipo... mas o que você tá falando? E aí ele vai falando umas coisas que são absurdas, que não tem conexão. E aí o Armin pega e fala, não, mas isso aí tá errado por conta disso e disso. Ele fala, é verdade. Tipo, parece que os personagens vieram trazer uma filosofia nova, ou pelo menos uma filosofia que estava dentro deles há muito tempo, e que era tão vazio que não tinha necessidade de estar ali. Tipo, traz ali aquela discussão que o Armin pega e fala, não, é o contrário, e ele concorda, e depois no final ele discorda de novo. E aí você não tem construção lógica pra esses personagens nesse sentido, porque eles vão e voltam depois quando é necessário. Tipo, não faz sentido nenhum. Toda a filosofia do cara de vida de 30 anos, removida em 40 segundos. Ao mesmo tempo que a gente fala sobre Attack on Titan, a gente tem que falar sobre três coisas, que é Attack on Titan final, Attack on Titan Eren como personagem e Eren implicações da obra e a obra no total. E é muito confuso, porque se você critica um desses pontos, talvez você esteja criticando o restante e meio que isso se mistura. O que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que o Eren, o Isayama, ele quase que colocou alguma coisa interessante aqui de construção de personagem. Se eu deduzir que essa era a intenção dele, eu posso deduzir e eu consigo preencher as lacunas. Essa parte que a gente tem do Eren chegando pra conversar com o Armin naquele mundo lá que ele tava projetando e tal, dentro dos caminhos, caído no chão, tipo, chorando, realmente chorando, assim, que nem uma criança mesmo. Eu dei muita risada nessa parte. Mas essa é uma parte
boa de personagem. Dele estar ali daquela forma, vendo a trajetória dele de uma outra pegada. Tipo, ele abandonando o que a gente teve de construção nas últimas temporadas, de ser épico, grandioso, fodão. Tipo, nesse momento morre o Eren fodão. Por mais que muita gente ainda permaneça achando que ele é o que ele se achava. Aqui fica meio que claro que ele tinha essa fragilidade dentro dele. Porém, o que eu faço com isso pra interpretar ele como um personagem mais interessante é meio que um exercício que você faz sozinho. O que eu quero dizer com isso? O Isayama podia muito ter usado isso. Usado esse ponto pra fazer uma das discussões fodas. Ia ser uma das coisas muito fodas. O Eren seria um personagem muito da hora. De pegar esse cara, porque ele mesmo se diz como uma pessoa que estava escravo da própria liberdade. Essa é uma frase muito forte. Porque qual que é a trajetória dele? A gente tem esse personagem que tá pregando essa liberdade o tempo inteiro e ele trouxe um monte de desgraça por conta disso. Por pregar que a liberdade tinha que chegar de tal forma, por distorcer esse conceito de liberdade durante toda a obra, pra que as pessoas seguissem ele e pra que no fim você descobre que ele nem mesmo tinha um plano final pra isso. Então você vê ele caído no chão chorando e dizendo que era escravo da liberdade porque ele começou a seguir isso lá muito tempo atrás. É bonito. Só que o anime meio que não faz nada com isso. Ele não se apropria desse conceito que ele trouxe nesse momento, por ele ter trazido só nesse momento. Dele não ter aproveitado isso o tempo inteiro, ou ter feito um arco grande pra ele perceber isso, e pra realmente colocar os outros personagens pra perceberem também. Pô, às vezes a gente vai preencher lacunas como uma obra, como uma escrita e tal. A gente preenche muitas lacunas durante o tempo, mas aqui não são só lacunas, a estrutura a gente tá colocando também. Podia ser bom. E eu acho interessante agora, quando eu tinha lido o mangá, eu não tinha visto a Vinland Saga no arco da fazenda. E eu achava que era difícil. Eu achava que era quase impossível fazer essa quebra de personagem do Eren que eu queria ter visto. Que eu acharia que seria bem feita e que eu acharia que talvez foi a intenção do Isayama. Eu não sei, tem muita gente que vai discordar, dizendo que não era essa a intenção do Isayama de quebrar esse Eren, que era o fodão da liberdade, e mostrar que ele era patético. O termo que eu vou usar aqui bastante é patético. Ele mesmo não acreditava muito no que ele tava fazendo porque ele sabia que ia dar merda. E de que ele não acreditava nele do jeito que as outras pessoas da facção Jäger acreditavam. Porque, novamente, ele sabia que ia dar merda, ele tava só seguindo. Mas, o meu ponto é, eu achava que era impossível você fazer essa quebra dentro de um anime mais sério como Attack on Titan. Que você precisaria de muita coisa, de muitos artifícios para conseguir fazer isso sem ficar escrachado pra você e sem ficar esquisito. Mas a segunda temporada de Vinland Saga é basicamente isso, só que bem feito. Você pega o Thorfinn e pega o Eren. Dois personagens que têm um trauma absurdo do passado e que querem executar uma vingança por conta disso. E inicialmente vão ali treinando, vão ficando mais fortes, vão ficando épicos, vão ficando fodões, vão ficando cheios de pose e depois eles seguem por dois caminhos diferentes pra essa conclusão. E o jeito que a segunda temporada de Vinland Saga fez, por exemplo, pra mim é muito belo, porque ela conseguiu pegar um personagem que era desprezível. O Thorfinn, por mais que a gente tivesse empatia por ele, pelas coisas que ele sofreu, porque a gente acompanha o ponto de vista dele, ele era um assassino e ele não se nega disso o tempo todo. O tempo todo eles trazem esse ponto de novo, tipo, mostrando que ele errou pra caralho, que ele errou, que ele é sujo, que ele mesmo não se perdoa durante muito tempo por isso e de que ele é o mal daquele mundo. E Attack on Titan meio que, na hora que o Eren começa a fazer um monte de coisa errada, a narrativa não acompanha isso e meio que só coloca ele como fodão. E aí colocou ele como fodão tanto tempo que ficou muito difícil de trazer pra baixo e dizer que ele tava errado. E aí quando a obra fez isso e podia se tornar boa, já era tarde demais nesse sentido. Porque já foi no último episódio, já foi no último capítulo que teve essa quebra. Podia ser mais tempo com a gente acompanhando o Eren mesmo, e ele percebendo que ele tava fazendo muita merda, mas que tava tarde demais pra voltar atrás. Tipo, podia ter esse tipo de abordagem, eu acho que seria lindo, inclusive. Dele sabendo que tá fazendo coisa errada, dele falando pra gente, mas falando, pô, agora já é tarde. Pra
desse momento de chegar no último episódio, ele realmente cair, quebrar e chorar no chão. Seria bonito. Você teria essa construção maior pra esse personagem. Novamente, se essa for a intenção do Isayama, eu tô aqui assumindo que essa é, pela visão de muita gente. Tem muita gente que vai discordar, vai achar que a visão do Isayama pro personagem é outra. Aí tudo bem. Se você discordar nesse sentido, é outra discussão. Mas eu acho que ele talvez quis fazer isso com essas páginas, que são as mais importantes desse final, né? Dele ali realmente refletindo sobre a vida, passando toda a jornada dele junto com o Armin. Só que pra isso, ele precisaria fazer outros personagens de apoio pra essa discussão que fossem mais claros com o que pensam. O Armin, ele é muito ruim nessas cenas, porque ele tá ali basicamente como um personagem de apoio pra falar: olha, Eren, eu sei que você fez tudo de errado, mas apesar de tudo isso, a gente gosta de você. Arigatou, Eren. 僕に壁の向こう側をこの景色を見せてくれて。これは僕たちがやったことだ。 No mangá é ainda pior, né? Porque o anime, não sei se você reparou, mas eles cortaram a cena que ele agradece o Eren pelo genocídio. Tipo, que ele diretamente agradece o Eren pelo genocídio. Então, essa parte dele conversando fica muito uma passada de pano. Tipo, Eren, pô, você fez as coisas erradas, mas, pô, a gente gosta de você. E depois que tem a morte dele, eles chorando pela cabeça dele, falando: não, vamos enterrar ele num lugar digno, porque ele era uma boa pessoa e não sei o quê. Aquele sorrisinho no rosto. Tipo, não condiz com o que ele fez. Ah, porque ele merece um enterro digno pra caralho. Foi digno o enterro que ele deu pra 80% da população, pisoteando os seus membros, os seus órgãos, até eles explodirem e saírem pela boca. Foi digno pra caralho. Ou pelo menos não condiz com a construção que você deu depois do que ele fez. Então é essa parte que pega muito, assim, de Attack on Titan em dois dos pontos que a gente conversou antes, que é o ponto dessa mensagem ser esquisita, né? Mas tem gente que assiste assim, cagando pra mensagem que isso traz pro mundo. Então a gente vai pro outro ponto, que é narrativamente fraco. Tudo que a gente faz pra achar que isso é bom é porque preenche. Foi que nem eu falei durante a live, quando a gente tava assistindo. Ele não conseguiu escrever, ele jogou essa ideia que faria ele se tornar um personagem mais interessante, só que ele não soube escrever isso. Você, da sua casa e da sua mente, você consegue completar as lacunas e talvez pense no Eren como um personagem mais legal, por conta dessa quebra, dessa mudança. Não que o Isayama tenha feito isso. Quem fez foi você. Se você preenche as lacunas aqui e fala: pô, o Eren realmente é um personagem da hora por conta dessa quebra aqui, isso significa não sei o que, mérito pra você, de verdade. Você consegue, tipo, dá pra fazer esse tipo de interpretação. Só que é muito mais uma interpretação pessoal, né? Até com personagens ruins você consegue criar esse tipo de coisa. Não necessariamente é o caso do Eren, ele não é um personagem diretamente ruim ou apenas ruim. Ele tem coisas ruins, mas tem coisas interessantes. Você consegue pensar nisso. Mas, novamente, não é uma coisa que eu vejo que o Isayama fez. Ele colocou umas coisas ali, outras muito contraditórias, e parabéns pra quem conseguiu criar um personagem legal com isso. Se você traçou uma trajetória e falou: pô, esse personagem tem um significado muito profundo, a responsabilidade é mais sua. E talvez você tenha escrito um personagem mais interessante ainda do que o próprio Isayama, porque a conclusão que ele trouxe pro Eren e pro universo ali, meio que não conversa com nada, né? No fim, o Eren meio que estava preso a esse destino, como ele mesmo disse, que ele era escravo da própria liberdade, que ele viu infinitos destinos, infinitas formas de se fazer isso, e acabou seguindo por uma delas e nenhuma dava bom. Mas, tipo, essa deu muito ruim. Não é possível que ter ficado em casa comendo peixe seria pior do que isso. 何か長い夢を見てた気がする。今日はもう何もしないでゆっくりしてよぜ。 Seria mais razoável do que pisotear 80% das pessoas da Terra. Então, tipo, você chega no fim, você questiona tudo. O que a obra realmente significou? O que esse personagem trouxe pra gente? Qual que era a ideia de Attack on Titan? A Mikasa também é muito problemática, porque no fim ela é só um nada também. Ela não agrega nada na história, só serve pra amar o Eren, não ser correspondido, no fim decidir que ele ama ela do nada. Cara, a Mikasa, quando teve aquela história de que ela era geneticamente feita pra seguir o Eren, pra fazer as coisas que ele quer, eu falei: caralho, o Isayama tá cozinhando. É agora que ele vai fazer um final e que a Mikasa mata o Eren, deixando muito claro que ela não vai seguir isso. Ela vai contra o que geneticamente ela foi programada pra fazer, porque ela tem a própria liberdade. Na hora que eu vi isso, eu falei: caralho, agora vem uma coisa genial. O momento da libertação da Mikasa. Você compreende que isso é o que realmente significa da liberdade geral que poderia ser utilizada até com Titan? Que aí imagina ela usando a liberdade dela pra lutar contra o cara que disse que ela estava presa a tudo isso e trazer o fim da história. Ela matar o protagonista, que era a pessoa que ela amava, porque ela é livre. De verdade, me diz que um final simples desse não seria maravilhoso. Seria maravilhoso. Que aí você consegue dar um personagem pra ela que ela nunca foi. Ela sempre foi amarrada com Eren a obra inteira. E você consegue trazer o Eren
no final. Imagina o Eren depois, com a cabeça cortada, ela conversando com ele naquele planeta mesmo, no universo lá. Ele com a cabeça cortada e ela conversando sobre liberdade. E ele entendendo que ele era um escravo da liberdade. Podia nem ter essa conversa dele com a Armin. Podia ser tudo com a Mikasa. Dele entendendo por que deu merda naquele mundo, por que tudo que ele fez foi errado, porque ele tava seguindo um conceito de liberdade que não era liberdade. Ele tava seguindo um conceito vazio. E aí depois disso, eles reestruturavam o mundo. Tá vendo? Você não precisava mudar tanta coisa. E a Mikasa, que era a pessoa presa a ele a história inteira, mostrasse isso pra ele, ia ser completamente lindo. Eu particularmente acho que esse final seria maravilhoso. Eu acho que esse é um final que daria um desfecho pra obra e faria sentido a essa temática de liberdade. Claro que tem muitas outras coisas que são, né, que estão perdidas por essa construção aqui, mas faria muito mais sentido. E eu acho que isso se encaixaria mais com Attack on Titan do que o que a gente teve. Você não consegue anular muitas coisas de construção de mistério, construção de universo, que foi bastante interessante durante boa parte do anime, né? Eu destaco principalmente as primeiras 2 temporadas, depois que a gente trouxe Marley, trouxe a expansão desse mundo. O mundo é legal, mas tudo que foi feito com isso não é tão legal. É tudo meio mais ou menos. Mas o problema pra mim é chegar no fim e essa moral da história, essa conclusão da história ser... Não, o problema é ela ser aberta, o problema é ela ser contraditória. E não é contraditória de propósito. É meio que contraditória porque só não foi bem escrita. É uma coisa que encontra outra no meio de um vazio e você busca um significado pra isso, mas ele não foi dado pelo autor. Pelo menos essa impressão que eu tenho. Vendo agora de novo no anime, né? Depois que a gente já leu o mangá e já conversou bastante sobre isso. Mas... no fim, hoje em dia, depois do fim, eu não sei se eu consigo dizer que Attack on Titan é sobre tal coisa. Não, Attack on Titan traz isso. Tipo, o fim me trouxe isso, o fim... Eu nem consigo dizer que o fim me trouxe a moral de que o mundo é uma merda e que a guerra vai continuar sempre. Eu posso tentar extrair isso, mas, tipo, se a moral é essa de que o mundo é uma merda e de que as guerras vão continuar sempre, por que que o Eren fez o estrondo? Por que que o Eren seguiu desse jeito depois que ele beijou a mão da história e conseguiu essa consciência do futuro? Ah, mas ele sabia dos... Não, mas eu quero... narrativamente, não tô discutindo com o Eren, eu quero saber narrativamente por que que o autor não mostrou essas outras formas, ou por que que ele não deixou claro esse sentimento das outras possibilidades e tudo mais. Eu não quero que você me convença sobre Attack on Titan falando que o Eren tentou as possibilidades, porque eu não vi nada. Eu vi uma possibilidade e ela pareceu muito melhor, que foi aquele meio que sonho que a Mikasa tava tendo, né, que muito provavelmente é uma das possibilidades que o Eren tava vivenciando, e parecia muito melhor. Ele tava tranquilo com a mulher que ele desprezou durante a obra inteira, mas no final disse que amava. Ele ia morrer dali a alguns anos, mas o mundo tava lá. 俺たちが全てを放り出してここまで逃げてきたあの日から島の外の人間を大虐殺することもできなかった。それならもうあと4年の余生を静かに生きよう。誰もいないところで2人だけで。 Uma distância gigantesca de melhor pra pisotear as outras pessoas durante o planeta todo, assim. Pisotear 80% do mundo. E não tem lógica o lance do estrondo. Tipo, você vai pisotear os 80% do mundo pra quê? E aí a resposta é, porque eu testei os finais e esse era o final. Você entende? Tipo, não tem uma lógica. E não é colocado como vai faltar essa lógica porque o Eren tá dessa forma. O Eren era meio que pra trazer essa resposta nesse sentido pra você ter a conclusão da obra. Só que ele não traz, o Armin não traz, a obra não traz. E fica só essa coisa que realmente a frase que preenche é... Só Ymir sabe, meu amigo! Vai, não tem outra, não tem outra! Vai! Chegou! Ele vai se lascar, você também! Porque é quase que puramente insanidade a conclusão final. Por mais que tenham elementos que você possa pescar e buscar uma resposta, mas... no fim você não entende por que que esse caminho foi traçado. E aí você, sem entender o caminho e sem entender o final, você perde muito do que você gostava da obra. E né, Attack on Titan era uma das coisas que eu gostava pra caralho, assim. Desde antes, né, eu comecei a ler um pouco do mangá antes de começar a lançar o anime, por conta de trailers que eu tinha visto, anunciado e tudo mais. E nossa, quando eu vi o primeiro episódio, eu mergulhei no mangá, vi tudo, era teorias, grupos, discutindo, filosofia, entrando nos mundos, tentando tudo. E no fim eu só me sinto meio vazio, assim, de que muito do que eu quiser abstrair dali, eu vou ter que pegar uma gotinha e preencher eu mesmo. Então acho que a resposta pro final de Attack on Titan é meio que vazio. O final, por mais que ele tentou ser muita coisa e tem muita coisa em sua jornada, elas foram abandonadas e o final só Ymir sabe de verdade.